Olá, meus irmãos, então esse é o nosso bloco 2 da aula 4, falando sobre orixás na Umbanda, e agora o assunto é Logunã. Então, no primeiro bloco a gente falou de Oxalá. Oxalá é o orixá universal da fé, que faz par com Logunã, orixá cósmico da fé. Então, nós temos um par, Oxalá e Logunã. Oxalá é o espaço, Logunã é o tempo, Oxalá ampara e Logunã retifica. Então, Oxalá é o sustentador, orixá universal, quer dizer aquele que está sempre com os braços abertos, amparando. Quando a sua fé está sendo vibrada de uma forma positiva, você está em sintonia com Oxalá. Quando a sua fé desequilibra, ou quando ela está manifesta de uma forma negativa, então você vai entrar em sintonia com o Logunã e ela que vai amparar ou retificar a situação. Logunã é o nome que foi atribuído a uma divindade que faz par com Oxalá no sentido da fé e que também não era conhecida. Então, nós temos aqui um estudo de orixás em que a gente vai procurar estudar o máximo de orixás nos 7 sentidos da vida, com 2 orixás para cada sentido da vida. Então, essa maneira de estudar foi revelada pelo Rubens Saraceni na sua obra. E quando Pai Benedito de Aruanda estava ensinando o Rubens Saraceni, Pai Benedito de Aruanda, que era o mentor de Rubens Saraceni, estava organizando para ele um estudo sobre as 7 linhas de Umbanda com 14 divindades. Ele explicou para o Rubens: existe uma mãe, uma divindade que faz par com Oxalá no mistério da fé e que não é conhecida. Então ele explicou que existe, principalmente no candomblé, um culto de uma Iansã do tempo. Iansã também é conhecida como Oiá no candomblé. Então, Oiá é um outro nome para Iansã. Então, há uma Oiá do tempo no candomblé, que é uma intermediária de Iansã, é uma das Iansãs. Ele falou: esse mistério, o tempo, vem de uma outra divindade, uma mãe. Então, a princípio, essa mãe maior foi chamada de Oiá Tempo. Em alguns livros antigos do Rubens, aparece lá Oiá Tempo. Deu muita confusão porque Oiá é um dos nomes de Iansã. Então, o Pai Benedito explicou: no astral ela também é conhecida como Logunã. Então, ela não é uma intermediária de Iansã, ela não é uma Iansã, ela é a mãe do tempo. Logunã faz par com Oxalá. Então, se ele ampara a fé, na fé ela retifica. Na fé, ela nos protege, na fé ela nos guarda. Logunã é orixá cósmico. Então, ela é absorvedora dos desequilíbrios no campo da fé. De uma forma mais prática, quando a pessoa está desequilibrada na fé, por exemplo, pode ser uma pessoa fanática. O fanatismo religioso, ele é um vício no campo da fé. A pessoa que é fanática, ela acredita que só a religião dela é boa, só a religião dela é verdadeira. E a palavra fanático, ela vem da ideia de que é aquele que está cultuando o templo e não a força ou a energia. É aquele que, em vez de cultuar a Deus, está cultuando o templo, a estrutura, as regras e tudo. É o fanático religioso. Então, olha que coisa mais interessante. A gente, quando pensa em fanatismo, a gente sempre pensa: isso é uma coisa ruim, porque o fanático é chato, o fanático é aquela pessoa que quer que todo mundo se converta para a religião dele,
O fanático é aquele que acha que só a religião dele vai salvar as pessoas, vai libertar o mundo, etc. Esse é o fanático. Agora, existe um ponto que deve ser observado aqui, principalmente ao entender a atuação de um orixá cósmico, de uma mãe cósmica. Então, o fanatismo é um vício. No entanto, existem outros vícios piores. Então, há a pessoa que bebe, se alcooliza, alcoólatra, o drogado, a pessoa que é a pessoa que é viciada em agredir os outros, a pessoa que é viciada por roubar, cleptomaníaco, é doente, em todo lugar ele rouba alguma coisa. E isso também é um vício, é algo que entra na pessoa, ela não consegue mudar. Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma vida que não está bacana, que não está legal, a gente poderia dizer desregrada, é que a palavra desregrada às vezes evoca um questionamento moral. Então não é uma questão de moralismo ou de falso moralismo. A questão é, você está vivendo uma maneira que não é boa para você, não é boa para o outro. Então o que tem aí, o que há na sua vida que faz com que não esteja bom para você nem bom para o outro? Existe mentira? Existe vício em alguma coisa? Existe uma agressividade? Existe um desequilíbrio, esse desregramento dos compromissos, um não cumprimento daquilo que você precisa ter e fazer, né? As coisas não vêm do nada, você precisa trabalhar, você tem um emprego, você gosta do seu emprego, você tem que ir lá cumprir o horário, tem hora para chegar para o trabalho. Então, você é estudante, então tem que frequentar a escola, tem que fazer as provas, tem que estudar. O mínimo que se espera de alguém é que estude. E às vezes nem isso a pessoa não consegue fazer porque as coisas estão muito ruins, está muito mal. Então, isso é algo muito forte em religião. Porque aquele desequilíbrio muitas vezes pode ser curado, a princípio, com um vício curado com outro vício. A maneira mais fácil de curar um vício é trocar ele por outro vício. Então, você vê, todo dia você pode ouvir discursos de pessoas que eram agressivas, que matavam, que se drogavam, que roubavam, que a vida totalmente desregrada, desequilibrada, mas agora eu conheci o Senhor, agora eu conheci um novo caminho, agora eu conheci a religião, agora eu fui apresentado ao reino do Senhor, agora eu não sou mais do mundo, porque agora eu sou aqui. Então isso é fanatismo, e aí é bom. Por quê? Porque é melhor um ser humano fanático do que um ser humano que está roubando, que está batendo, que está agredindo, que está enganando, que está mentindo. Então, entenda, quando a gente fala orixá cósmico vem para retificar, orixá cósmico vem para consertar, orixá cósmico é aquele que está amparando o filho que está desequilibrado para ajudar. Orixá cósmico não é o orixá que vem para castigar. Nenhum orixá vem para castigar, porque Deus não castiga e os orixás são manifestações de Deus. Então o orixá vem para ajudar, vem para amparar. Então aquele filho que está totalmente desregrado, desequilibrado, ele pode conseguir uma ajuda e um amparo na vida por meio do sentido da fé, e ali ele não tem sintonia para conseguir vibrar na força de Oxalá, ele encontra um amparo com Logunã, Logunã traz ele e apresenta a ele uma maneira de viver que é o fanatismo religioso. Então ela vai amparar, inclusive, esse fanatismo até que aquele comportamento anterior não exista mais, aquilo passa a fazer parte do passado da pessoa, aquilo morre, aquilo não existe mais. Então, até que chegue um momento em que ela mesma consiga amparar e ajudar essa pessoa para
abandonar o fanatismo. Então, num primeiro momento, o fanatismo ajuda a pessoa. Num segundo momento, ela precisa se libertar do fanatismo, aprender a respeitar as outras religiões, se respeitar, porque como a pessoa encontra algo que é uma tábua de salvação, ela encontra a verdade dela, a salvação dela, então ela quer que todo mundo se converta para aquela mesma salvação. E aí tem o amparo de Logunã. Esse é apenas um exemplo de como uma mãe orixá atua. Logunã também protege você do mal religioso. Então, o fanático é viciado na fé. Agora tem aquele que usa a fé para enganar, aquele que usa a fé para extorquir, aquele que usa do meio religioso para agredir as pessoas, a pessoa que faz magia negativa. Aquele sacerdote que quando o médium sai do templo, ele ameaça o médium, ele fala que vai acabar com a vida dele. Isso não é Umbanda. O sacerdote que ameaça as pessoas, um dirigente espiritual que diz que vai acabar com a vida de alguém, ou alguém que pratica magia negativa para destruir, para perturbar a vida do outro, isso não é Umbanda. E Mãe Logunã também protege. Ela é a senhora dos eguns. Então, onde há trabalho de magia negativa, tem espírito, egum, entidade negativa, espíritos que atuam de uma forma trevosa para prejudicar os outros. Então, Mãe Logunã leva embora. Se tem entidades negativas atuando na tua vida, e aí você pode usar nomes, né? Encosto, egum, quiumba, sofredor, obsessor, espírito vingativo, não importa. Mãe Logunã leva embora. Você oferece para ela no tempo, ou seja, fora de casa, do lado de fora, num lugar onde não é coberto, você oferece um copo de água e uma velinha branca e pede para ela levar no tempo embora todo e qualquer espírito que esteja te prejudicando, te perturbando, te atrapalhando. Então, se for do seu merecimento, ela leva embora. O que eu quero dizer com isso é, se tem alguém fazendo alguma coisa para você, para te prejudicar com espíritos, ela leva embora. Agora, se você é o problema, você que está negativo, atraindo coisa negativa, então ela vai ajudar você a se positivar. Da mesma forma, dentro de um terreiro de Umbanda, às vezes você vê um médium que acha que ele é melhor do que os outros. Estamos no campo da fé. Você vê um médium orgulhoso, vaidoso, um médium que acha que o caboclo dele é melhor do que todos, que o caboclo dele resolve tudo, que é o mais forte, o mais poderoso, e às vezes ele diz que o meu caboclo é melhor do que o caboclo do dirigente, melhor que todos, o meu caboclo que sustenta esse terreiro todo. Então esse médium põe a perder o trabalho de todo mundo, desequilibra uma corrente. Também é uma espécie de fanatismo em que ele acha que o dele é melhor. Mãe Logunã vai tentar equilibrá-lo e tirar dessa situação. Se não consegue, então é Mãe Logunã quem vai afastar esse médium do terreiro. E se não consegue fazer com que ele entenda que o caboclo dele é igual aos outros, que ele também não é melhor do que ninguém, então ele pode, Mãe Logunã chega para ele e diz, meu filho, você é muito bom mesmo, saia daqui, vamos para um outro lugar trabalhar sozinho, porque você é bom demais para ficar aqui. Então resolve a situação. Ela ajuda, ela ampara, ela tira os elementos negativos de dentro de um templo e protege para que outros elementos negativos não entrem no templo ou na sua vida. Ela ampara e guarda a sua religiosidade, ela lhe protege da magia negativa no campo da fé. Esse filho ela afasta e agora ele acredita que ele é melhor do que os outros, ele começa um trabalho solo. Ele vai trabalhar sozinho com o guia dele, mas ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que ele vai cobrar, ele vai pedir dinheiro. Já não é mais Umbanda também. E aí, no momento que ele está enganando as pessoas, que ele acha que ele é muito bom, que ele é melhor que tudo, pode ser que ele liga a televisão e vê lá um discurso de que o encosto fez isso na sua vida, que fez isso, que você que está vivendo assim, desregrado e tudo. Então, essa pessoa que mesmo com mediunidade, mesmo incorporando entidades, é orgulhosa, vaidosa, sai do terreiro, fala mal de todo mundo, diz, o sacerdote, ele tinha ciúmes dos meus guias, porque todo mundo queria passar com o meu guia, o meu é melhor do que o outro. Essa pessoa, quando sai do terreiro e se vê totalmente desequilibrado, então
não tem maturidade para estar na Umbanda. A Umbanda é a religião da liberdade. A Umbanda te dá liberdade total. Você não precisa mudar a maneira como você se veste, não precisa mudar a maneira como você fala, você não precisa mudar as suas amizades. Para ser um bandista, você não precisa deixar de passear, de dançar, de beijar na boca. Para ser um bandista, você não precisa deixar de ser uma pessoa normal, uma pessoa comum, porque a Umbanda te dá muita liberdade. Agora, se dessa liberdade você usa para exacerbar a sua vaidade, o seu orgulho, o seu ego, para fazer mal para os outros, então a mãe Logunã diz assim: filho, você não tem maturidade para estar na Umbanda. Você não tem maturidade para lidar com toda essa liberdade que a Umbanda lhe dá. Então ela pega esse filho e leva ele para uma outra igreja. Porque agora ele vai para um outro caminho. Ele vai dizer: agora eu não sou mais um bandista. Porque ele vai para um outro caminho onde ele não vai ter mais essa liberdade toda. Ele vai para um caminho onde você não vai poder pensar com a própria cabeça. Vai para um caminho que você tem que pensar pela cabeça do outro. Vai por um caminho onde as verdades são dogmatizadas, em que você vai ler um livro e você vai ter que aceitar o que está naquele livro porque aquilo é dogma. E na Umbanda, a gente aceita todos os textos sagrados de todas as religiões, mas a nossa verdade é Deus e a natureza. Então todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. E a Umbanda diz: importante é a sua consciência. Você está com a consciência tranquila. Porque no momento que você incorpora o seu caboclo, ali você sabe se você está com a consciência tranquila ou não. Por isso, a Umbanda é a religião da consciência, da verdade, da liberdade. Se você não tem maturidade para lidar com isso, fique tranquilo. Logunã vai te levar embora para uma outra religião. Essa é a nossa mãe, Logunã. Sua saudação é: olha o tempo. Minha mãe, que Logunã nos proteja de todo falso religioso, de todo religioso desequilibrado, de todo fanático, e que ela os encaminhe para onde for melhor. Axé.